Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades, digamos, do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook, acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode interagir conosco, por exemplo, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. E nos dá muita alegria, muito prazer, o fato de você interagir conosco, participar conosco aqui do Opinião Cidade. Faça sempre isso. Sobretudo quando a gente trata de assuntos relevantes para a comunidade, como é o caso de hoje. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Dr. Marcos Micheletti, que é mastologista e oncoplástico, médico conceituado nessa especialidade aqui em São José do Rio Preto, que vem para conversar com a gente sobre um tema que a gente conversou algumas vezes já neste mês de outubro, que é o câncer de mama. Está se encerrando o mês de outubro, mas não deve se encerrar nunca a preocupação das mulheres em relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Existem vários meios desse diagnóstico precoce, enfim, o autoexame da mulher e a mamografia a partir de determinada idade, e é sobre isso que a gente começa a nossa conversa com o doutor Micheletti aqui. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. O senhor esteve aqui há mais ou menos um ano atrás também para conversar sobre esse assunto, né? Sim. Bacana. Nesse um ano, a gente percebe que já teve alguma mudança de comportamento das mulheres, da opinião pública, em relação à importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e, sobretudo, agradecer a sua presença em nosso programa. Em primeiro lugar, agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer poder compartilhar informações de utilidade pública. E eu acredito que sim, que a população está cada vez mais engajada em relação ao diagnóstico precoce, os métodos de prevenção, em relação ao câncer de mama. E esse mês de outubro é um mês marcado pelo Outubro Rosa, onde a gente tem vários movimentos no Brasil e no mundo, com a intenção de informar ainda mais a população a respeito da importância do diagnóstico do câncer de mama. Mesmo porque a gente sabe que a incidência do câncer de mama é muito alta, né? Não só no Brasil como no mundo. É o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres, né? Só perde para o câncer de pele e não o melanoma. Então a gente tem índices muito altos, aproximadamente 57 mil novos casos de câncer anualmente. E a gente sabe que cerca de 14 mil mulheres acabam indo a óbito por conta dessa doença também anualmente. Então é um assunto de grande importância. Sem dúvida. Doutor, eu disse no começo agora que é importante, por exemplo, o autoexame. A mulher pode fazer em sua própria casa, se notar alguma diferença em relação à mama, já procurar um mastologista, procurar um médico para conversar sobre isso. E a mamografia é fundamental a partir de determinada idade, não é isso? Sim. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir de 40 anos de idade, é isso mesmo, doutor? Sim, é isso aí. A importância do autoexame não é a mulher fazer uma avaliação detalhada das mamas, né? Um exame criterioso das mamas. Isso não cabe à paciente, claro. Né? Isso cabe ao profissional de saúde. Pode ser o próprio ginecologista, ou quando tiver oportunidade, o mastologista, né? A ideia do autoexame é a paciente se autoconhecer, né? E a partir do momento que ela detecta alguma coisa diferente do normal, ela procure um profissional para ajudá-la. Ouvir sempre a palavra de um profissional, né? Sem dúvida, Isso é fundamental. É muito comum a gente ouvir opiniões de vizinhos, né? Vizinho, doutor Google agora, né? E ao invés de melhorar, acaba gerando ainda mais ansiedade. Então, assim, diante de alguma situação diferente do habitual, procure um profissional que possa realmente ajudá-la, né? Pode ser um clínico de sua confiança, pode ser um ginecologista de sua confiança, ou mais especificamente o mastologista, que é o médico
especialista no tratamento, né, das doenças da mama. Né? A palavra final, diante de uma pequena suspeita que a mulher possa ter em relação a alguma coisa diferente que ela tenha encontrado na mama dela, a palavra final é da mamografia e do mastologista, claro, mas é a mamografia que vai dar a palavra final a respeito disso. Na verdade é o seguinte, a gente tem dois tipos de exames mamográficos, os de rastreamento e os de diagnóstico. Ou seja, como você havia dito, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que a partir dos 40 anos, todas as mulheres façam mamografia anualmente. A partir do momento que se tem uma alteração na mama, esse exame deixa de ser um exame de rastreamento, ele passa a ser um exame de diagnóstico. Entendi. Tá? Na maioria das vezes, né, de 40 anos para cima, a densidade do tecido mamário permite com que a mamografia traga bons subsídios para interpretá-los. Antes dos 40 anos, por conta dessa densidade, às vezes a mamografia não é o melhor exame. A gente pode lançar mão de outros exames, como o ultrassom de mamas e às vezes até a ressonância magnética. Tá? Existem outras alternativas. Sim. Agora, a alternativa do tratamento cirúrgico, ela sempre, havendo a confirmação de um caso de câncer de mama, sempre vai haver alternativa, vai passar pela cirurgia, doutor? Não necessariamente. Né? Diante de um diagnóstico de câncer de mama, como a gente deve proceder? Primeiro, a gente tem que estadiar essa patologia, ou seja, a gente precisa saber se essa doença está restrita à mama ou se já é uma doença sistêmica. O que quer dizer isso? Se restrita à mama, a gente faz o tratamento loco regional e complementa com quimio ou rádio, dependendo da situação. Agora, quando a gente tem uma doença sistêmica, ou seja, uma doença que não está mais restrita à mama, é uma doença que já ocupou outros órgãos, como fígado, pulmões, ossos. Né? Aí nós estamos diante de um caso efetivamente mais grave. Né? Exatamente. Aí o tratamento é um tratamento sistêmico, tá? Porque a gente tem que tratar sistemicamente essa paciente, não fazer um tratamento loco regional. Né? Aí não cabe a cirurgia. Né? E existem algumas exceções, né, que a gente acaba optando por fazer o tratamento loco regional em paciente com doença sistêmica, mas são casos específicos, ok? Perfeito. Eu tenho a impressão que um tema que atormenta muito as mulheres que estejam nos vendo agora, em relação à mutilação que ela pode sofrer por causa da cirurgia, quer dizer, sempre haverá esse risco de mutilação, mas aí a gente pode falar também sobre a reconstrução mamária, que também é uma especialidade do senhor, que tem trabalhado também nessa área, inclusive oferecendo a possibilidade de fazer a reconstrução na mesma cirurgia em alguns casos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e sobre a importância da reconstrução mamária, inclusive no âmbito da autoestima da mulher, né? Isso deve ser essencial, né, doutor? Sem dúvida. Nos dias atuais, não tem como a gente tratar o câncer de mama, a gente trata a paciente. Não existe, não tem como dissociar isso. Né? Então, a gente observou um avanço importantíssimo nos últimos anos em relação à maneira de enxergar a paciente, a maneira de ver o paciente como um todo. Né? Se a gente pensar que o tratamento modelo para o câncer de mama foi introduzido por Halsted em 1882. Já faz tempo. Já faz bastante tempo. A mulher mudou muito desses tempos. Sim. Naquela época, esse cirurgião, que foi um brilhante cirurgião, claro, com as técnicas inovadoras dele, de asepsia, antisepsia, anestesia e abordagem dos gânglios axilares, né, ele conseguiu um benefício importantíssimo para as mulheres naquela época. Ele conseguiu reduzir a mortalidade em até 52% num período de 3 anos que ele acompanhou essas mulheres. Então, ele foi um marco na história e esse tratamento se tornou modelo até pouco tempo.
Em algumas situações, a gente ainda tem que lançar mão desse tipo de procedimento, tá? Mas são situações muito específicas, não são situações do nosso cotidiano. Nessa época, para se ter uma ideia, independente do tamanho do tumor, a cirurgia adotada era a retirada total da mama, né? A retirada do músculo peitoral maior, do peitoral menor e ainda esvaziava toda a axila. Então a paciente ficava com uma deformidade importante, né? Com o tempo, muita coisa foi mudando, foram modificando essa mastectomia radical, mas ela não deixou de ser radical. Claro. Né? O que aconteceu é que o Patey, um outro cirurgião, na década de 40, ele achou que não havia necessidade de tirar o peitoral maior, ele só tirava o peitoral menor para abordar melhor a axila. Depois veio um outro cirurgião, já na década de 70, que é o Madden, e ele preservava os dois músculos, mas ainda tirava a mama e esvaziava a axila, né? Aí coube a um brilhante cirurgião, um brilhante pesquisador, que é Umberto Veronese, na década de 80, fazer o que a gente chama hoje de cirurgia conservadora, ou quadrantectomia, na qual ele preservava praticamente toda a mama, ele só tirava um quadrante, ou seja, um quarto da mama, né? Em algumas situações não havia nem necessidade de simetrização, né? Por quê? Pacientes com mamas volumosas, por exemplo, era possível a gente tirar esse quadrante, né, sem intervir na mama contralateral e sem promover uma simetria importante. Isso beneficiou muito as mulheres, mas ele ainda fazia linfadenectomia axilar, né? E qual o problema da linfadenectomia axilar, já que a gente está falando disso, né, que é a esvaziação dos gânglios linfáticos? Uma porcentagem de aproximadamente 20% dessas mulheres que são submetidas à linfadenectomia axilar, elas evoluem com um linfedema. O que é o linfedema do membro superior? É um inchaço duro do membro superior, né? Isso dá dor, atrapalha na mobilidade, ou seja, a gente aumenta a morbidade desse paciente, né? E coube também ao Veronese o advento do linfonodo sentinela, na qual a gente usava radiocoloide, né? A gente injetava uma substância radiocoloide peritumoral ou atrás do complexo areopapilar, e esse radiocoloide ele percorreria o caminho por onde o tumor iria em direção à axila e se fixava nesses primeiros linfonodos, daí o nome linfonodo sentinela, tá? E aí, durante o procedimento cirúrgico, a gente usa um aparelhinho que chama Gamma Probe, que identifica esse radiocoloide, consequentemente identifica o linfonodo que está impactado, né, impregnado por esse radiocoloide. A gente faz a exerese, né, tira esse linfonodo, manda para a patologia e o patologista ainda no intraoperatório me dá o resultado de comprometido ou não. E aí, estando negativo o linfonodo, eu não tenho necessidade de esvaziar a axila da paciente. Isso melhorou muito a qualidade de vida das mulheres, diminuiu muito a incidência de linfedema, e isso foi um grande avanço. E ultimamente está até em xeque, né? Tem alguns estudos recentes, já dessa década, dizendo que se tiver até 2 linfonodos comprometidos, né, às vezes não tem necessidade de intervir na axila, né? Então a gente está caminhando, mas acredito que vai demorar um tempinho razoável para a gente adotar isso como medida padrão ainda, né? De não esvaziar a axila mesmo que tenha apenas 2 linfonodos comprometidos, né? A medicina vive se aprimorando em relação a isso e cuidando de melhorar as condições de bem-estar das pessoas, né? Sem dúvida. Pelo que o senhor nos relatou rapidamente, nesse histórico rápido da evolução da cirurgia da mama, a questão da mutilação diminuiu e diminuiu bastante, muito, né, doutor? Sem dúvida. Quer dizer, então é assim, hoje em dia, quando a gente fala em reconstrução, na verdade não é só reconstruir o que foi retirado, tá? A gente pode fazer, por exemplo, uma quadrantectomia,
usando técnicas consagradas da cirurgia plástica, que não são técnicas novas, né? São técnicas que foram usadas, que é usado durante muitos anos. E com essas técnicas, a gente consegue abordar melhor a mama, né? Me possibilitando uma exerese até maior daquela área comprometida, só que a maneira que eu monto a mama com essas técnicas utilizadas em cirurgia plástica, eu consigo um resultado estético muito bom, né? É lógico que quando a gente tira volume, né, não tem como a gente ou não repor o volume, ou não simetrizar a outra mama. Porque não adianta nada eu deixar uma mama bonita, ótimo, maravilhosa, e a outra mama lá embaixo, uma em cima, outra embaixo, uma olhando para cima, outra olhando para o chão. Não vai ficar bom do mesmo jeito, né? Mas hoje isso é resolvido então, em relação... No mesmo ato cirúrgico, a gente consegue otimizar isso, né? A gente faz a retirada do tumor, ou seja, a gente faz o dano oncológico, a gente provoca um dano oncológico ali necessário na mama, e ao mesmo tempo a gente faz o melhor tratamento estético possível para aquela mama. E procurando sempre harmonizar, fazendo uma cirurgia como que em espelho na mama contralateral, fazendo com que essas mamas fiquem harmoniosas, né? A idade de prevalência do câncer de mama, é claro que a partir como a mamografia é recomendada a partir dos 40 e depois disso, a gente imagina que é a partir dessa idade que começam a ocorrer esses casos, mas há registros de câncer mais precoces, não é isso, doutor? Sim. E nesses casos há alguma diferença em relação a isso? Uma jovem, por exemplo, tem muita expectativa em relação a essa reconstrução, enfim, a autoestima, né, recuperada. Sem dúvida. A gente sabe que a incidência do câncer de mama, ela aumenta com a idade, né? Sem dúvida. E que a maior incidência acontece dos 50 anos em diante, né? Mas a gente observa cada vez mais diagnóstico em pacientes jovens, né? E na maioria das vezes os tumores em pacientes jovens são tumores mais agressivos, né? E às vezes até relacionado com hereditariedade, ou seja, herdou uma alteração genética da família, né? Da mãe, do pai e assim por diante. E essas pacientes, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente trata a mama dessa paciente, é uma paciente que, se bem sucedido o tratamento, é uma paciente que ao longo da vida tem um risco elevado de fazer um câncer de mama contralateral. E algumas vezes, ao invés de fazer a quadrantectomia, a gente acaba optando por fazer uma mastectomia, né, com preservação do envelope cutâneo e usando próteses para preencher esse volume, e faz a mastectomia ou adenectomia contralateral redutora de risco. Por que redutora de risco e não profilática, né? Porque na verdade não é profilático, a gente reduz a chance dela desenvolver um câncer de mama ao longo da vida, e a gente consegue reduzir em até 90% a chance dela desenvolver esse câncer de mama ao longo da vida, né? Isso gera um conforto para a paciente, né? Ela sabe que o risco dela é maior, né, em relação à população geral, e quando ela faz esse tipo de procedimento, ela consegue viver com mais tranquilidade. Isso veio à tona após a Angelina Jolie, né, ter uma mutação genética, e ela optou por fazer a cirurgia redutora de risco, porque o risco dela desenvolver um câncer de mama ao longo da vida era muito alto, né? E o mundo todo ficou sabendo disso. Se conversou bastante a respeito disso. Conversou bastante a respeito, e hoje muitas mulheres nos procuram com histórico familiar para fazer procedimentos parecidos, né? Ou seja, o histórico familiar, é claro, é um indicador importante, né? A genética é um indicador importante em relação a isso. Certamente os médicos, os patologistas devem estudar muito isso, devem se basear muito nisso. Mas há alguns, por exemplo, hábitos alimentares, alguns hábitos não tão saudáveis que também conspiram a favor do câncer de mama, né? Contra a saúde da mulher, né, doutor? Isso sempre tem que estar em mente, né? É bom, é oportuno de falar isso quando se conversa em outubro rosa, etc. Mas é isso, a mulher está ao alcance dela fazer alguma coisa por ela mesma, né? Sem dúvida.
A gente sempre diz que tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. O genético não tem como, exatamente. Os não modificáveis, o paciente nasce com ele. É de fábrica, é de fábrica. Com eles, não tem como mudar. Mas tem alguns fatores que são modificáveis, né? E os hábitos alimentares, né? Os tabagismo. Tabagismo eleva o risco de câncer de mama. Bebida alcoólica eleva o risco de câncer de mama, e não precisa ser muito, né? O uso contínuo de bebida alcoólica, de aproximadamente 10 gramas de álcool por dia. Aí você me diz que são 10 gramas de álcool por dia, muita coisa? Não é muita coisa. Um cálice de vinho tem 10 gramas de álcool, né? Eleva substancialmente o risco da paciente desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Assim como o sedentarismo. Isso. O sedentarismo é o pior de todos, eu acredito, né? Não existe assim... E essa é outra questão, que todo mundo sabe que precisa ter uma atividade física, qualquer coisa assim, mas na hora de fazer, nem todo mundo faz. Porque a atividade física, eu acho que ela é boa só quando termina, né? É isso. Porque você tem aquela sensação de bem-estar, de dever cumprido, né? O bem-estar por conta da endorfina que libera, né? A sensação de dever cumprido, e a gente está de bem com o corpo da gente. Mas assim, obviamente é muito mais gostoso depois de um dia de trabalho, chegar em casa, comer uma comida que te faz bem, que te dá prazer, assistir um filme que te dá prazer. Lógico, é muito mais prazeroso ficar numa cama gostosa, um sofá gostoso e assim por diante. Mas assim, é fundamental, né, que a gente tenha uma atividade física. O ideal seria semanal, mas para quem não consegue semanalmente, pelo menos 4 a 5 vezes, diariamente, pelo menos 4 a 5 vezes por semana, uma caminhada, uma natação e assim por diante. E Rio Preto é uma cidade quente, acaba favorecendo muito esse tipo de atividade, então as pessoas não têm muito pretexto para não fazer, né? Muita desculpa para não fazer. Sem dúvida. Isso é muito bacana. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa. O senhor deu, na verdade, uma verdadeira aula aqui, elucidando as pessoas a respeito da importância do autoconhecimento, né, de se conhecer, de se investigar a possibilidade de um diagnóstico precoce do câncer de mama, que a gente falou de diagnóstico precoce, etc., mas é fundamental, né? Diagnosticando precocemente, as chances de cura e de redução das mutilações, etc., são muito maiores, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tem que ficar para a população não só o manifesto do Outubro Rosa. Eu digo que não tem que acabar em outubro. Pode ser em fevereiro, janeiro, não tem problema nenhum. Né? Exatamente. E hoje em dia, a gente observa que às vezes as pessoas, ao invés de se conscientizarem, né, lógico que a maioria acaba se conscientizando, mas a gente observa que tem muita gente que faz o movimento, faz alguma coisa em prol do Outubro Rosa, mas para si mesmo a pessoa não faz. Não faz, às vezes, a mamografia. Ou seja, ela mostra para os outros que deve fazer, mas ela mesma não faz. Isso então, assim, eu acho que é importante o movimento Outubro Rosa, é importante as pessoas se manifestarem a favor desse movimento, mas as atitudes... mais importante do que tudo isso são as atitudes. Exatamente. Né? E não tem porquê não fazer mamografia a partir dos 40 anos. Exato. Primeiro que é oferecida tanto no setor, no serviço público de saúde, inclusive, e não é uma cirurgia tão incômoda, né? Deve ter alguma dorzinha ali no local, etc., mas nada que impeça a mulher de fazer rapidamente, né? Sim, gera um desconforto local, transitório, não é uma coisa permanente. Claro. Né? A ideia é melhorar a qualidade de vida e não piorar, né? Tem gente que ainda tem medo da mamografia em relação ao câncer, acha que vai fazer mamografia, pelo fato de apertar a mama vai ficar com câncer de mama. Ou pelo fato de receber a radiação, vai ter câncer de mama. Isso é uma bobagem, é um mito incabível. Realmente é um mito, né? Não tem nada que comprove isso como um fator de risco, muito pelo contrário, né? Claro.
Então, a ideia é essa daí. Doutor, muito obrigado pela presença, viu? Volto sempre para a gente continuar conversando, dividindo, compartilhando com o público informações tão importantes, tão relevantes quanto essa que a gente conversou hoje. Obrigado. Sim, eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.